Alô? Estamos ao vivo. Fala alguma Oi, coisa aí, pessoal? oi, Albélio. Não. Nada. Realmente não está dando a transmissão. Eu vou ter que parar aqui a transmissão, e eu acho que não vai ter como a gente fazer, infelizmente. Porque eu não estou entendendo. Deixa eu. Alô? Então, tem que entrar ao vivo aí e pedir desculpa, Silenciar o então. microfone. Se o pessoal tiver. Configurações. Está tudo ok aqui. Atenção. Apresentar. A câmera está ok. As configurações sem problema. Pior que eu mandei mensagem, tentei ligar aqui para ele, Percival, ele não Sei. ouve, ele não consegue ouvir, né? Por aqui eu Alô? tentei ligar. Eu acho que Sei. era a saída dele. Deve A ser. sugestão que você Eu deu. consigo ouvir quando eu tiro o meu microfone aqui. Entendeu? Então acho que. Agora eu estou ouvindo Ah, vocês perfeitamente bem. Agora eu vou colocar o ótimo. microfone. A gente está Eu ouvindo, acho. a gente está ouvindo você também. Pois Isso. é. Alô? Fala aí alguma coisa. Tá Fala, ouvindo? Albélio. Estamos te ouvindo. Não. Quando eu coloco o microfone, aí eu não escuto vocês. Então não Mas põe. será que você não está colocando o microfone onde é para a saída? Às vezes é isso. Ou então você tira o microfone e usa o microfone do notebook mesmo. Book também. Pode ser, mas eu não... deixa eu ver se a gravação... Deixa eu tentar aqui uma outra entrada, USB. Fala aí agora. Alô, Albélio. Fala Alô, alguma coisa aí. Albélio. Está ouvindo, Albélio? Não, realmente a minha entrada aqui é que não está dando certo. Então tá certo. Vai com o microfone do notebook mesmo. Nós vamos ter que fazer. Infelizmente, eu vou colocar aqui no máximo, e aí eu vou perguntar aqui se o pessoal está me ouvindo. Mas eu estou te ouvindo bem. A gente está ouvindo super bem, viu, Albélio? Então tá ótimo, porque eu estou ouvindo vocês muito bem também. Pode ser que dê algum problema no microfone, né? Algum problema aqui, e não estou conseguindo solucionar. Se eu só testar uma outra vez aqui. Fala aí, Murilo, Percival, alguma coisa. Oi. Alô, Albélio. Alô, Albélio. Está me Ouvindo, ouvindo? Não, estou. Infelizmente, a gente vai ter que fazer sem o... Fazemos sem o microfone. Não, tá ótimo. Eu acho que tá legal. Muito boa tarde a todos, né, o pessoal que está chegando aqui. Bem-vindo a essa nossa live que a gente vai fazer hoje, onde a gente vai juntar, né, duas ideias, né, ou tentar criar conexões entre duas ideias relacionadas ao CEPTER e a questão das associações de bairros em bairros planejados, né? Então, nós temos aqui dois convidados, né, muito especiais, né? A gente pode usar esse termo porque eles são diferentes, né, em suas profissões no mercado, né? Nós temos aqui Percival Barbosa, arquiteto da segurança. Bem-vindo, Percival. Bem-vindo, muito obrigado, Albélio. Muito prazer, Murilo, e a todos que estão nos ouvindo. Uma boa tarde. Espero que a gente tenha uma boa live aqui, cheia de ideias e informações. Maravilha. E aqui o meu outro convidado, Murilo Nascimento, que é mestre em estratégia organizacional, especialista em comportamento do consumidor, diretor executivo da VIP Engenharia, empresa referência nacional em consultoria e auditoria técnica, especialista no mercado de loteamento e bairro planejado, membro da G-Parsolo, Gestão de Parcelamento do Solo, né, Secov, e professor dos cursos de loteamento Unisecov e Associação como ativo de valor para projetos imobiliários. Desenvolvedor da pesquisa inédita de mercado sobre a associação de moradores
e autor de diversos artigos sobre o mesmo tema. Então, currículo, o Murilo aqui, né, está bem servido. Murilo, boa tarde, seja muito bem-vindo. Obrigado, Albélio, pelo convite. Percival, uma satisfação estar aqui com vocês, acompanho vocês, né? Já faço a abertura dizendo que o algoritmo do LinkedIn me fez chegar até vocês justamente por a gente tratar aí de temas aí correlacionados que a gente vai debater. Estou muito animado aqui para contribuir, para ouvir, para aprender e para compartilhar aqui os nossos aprendizados. Na verdade, Alberto, nós vamos aprender muito com o Murilo. Você viu o currículo dele? Tá tudo conectado. Exatamente, né? Exatamente. Bom, eu, por último aqui, né? Eu sou Albélio Dias, sou o host aqui da live. Né? Eu trabalho nesse mercado aqui, vou pegar carona neles aí há mais de 20 anos, né? Principalmente na gestão condominial. Né? Sou professor e, recentemente, me tornei escritor. Né? Mas eu trabalho diversos temas relacionados a essa área também. Então, vou pedir aqui, inicialmente, né, para o Percival e para o Murilo, eles fazerem uma apresentação relacionada, né, às suas áreas de atuação. Né? O Murilo pode começar primeiro, depois o Percival, e aí a gente vai criando essas conexões, onde o Murilo também vai poder fazer pergunta ao Percival, o Percival vai fazer pergunta ao Murilo, para a gente ir criando essas conexões de tal maneira que você saia daqui com uma visão de negócio, né? E também da metodologia Scepter, como que ela pode contribuir para a geração de negócios também mais sólidos. Então, vamos lá, Murilo, a palavra com você. Se você quiser compartilhar também aí algum dado, tem aí embaixo, né, tem apresentar ou convidar, você fica à vontade para fazer as suas apresentações. Legal, legal. Obrigado aí, Albélio e Percival. Vamos lá, né? Quando a gente fala de comunidade, de bairro planejado, eu acho que a gente abre um pouco a nossa mente, começa a tentar achar conceitos, né? É natural, é involuntário. Fala, poxa, mas isso daqui para mim é um bairro planejado, né? Não, isso daqui foi se formando. Então, eu gosto sempre de usar a criatividade, mas a gente se prender a conceitos, olhar literatura, olhar artigo, né? Como estudiosos e até pela responsabilidade que a gente tem aqui de falar sobre o tema, é muito importante a gente estar calçado. Tá? Todas as vezes que eu vou falar, então, de bairro planejado, eu vou aqui me relacionar ao conceito do Manual de Bairros Planejados, produzido pela ADIT, Associação dos Dirigentes Imobiliários e Turísticos do Brasil. Tá? Posteriormente, quem quiser acessar esse manual, o PDF dele gratuito, está disponível no próprio site da ADIT, tá? Está disponível no site da VIP também, da empresa que eu estou aqui à frente, e se alguém quiser pode me contactar. Mas falando aí de bairro planejado, o conceito que a gente trabalha muito, primeiro, a questão de ser um empreendimento urbano, né? Ainda que ele esteja numa área rural ou uma zona de expansão urbana, ele traz consigo os conceitos de uma infraestrutura urbana, sistema de drenagem, água, esgoto, iluminação, parte de segurança, que é uma parte que a gente vai falar muito aqui, mas ele acaba trazendo aqui, ele tem um grande foco quando eu começo a falar do bairro planejado. A centralidade do bairro não é um prédio, não é um loteamento, não é uma praça, mas sim são as pessoas. Então, por conta dessa centralidade nas pessoas, toda a arquitetura dele muda. Né? Então, ao invés de eu deixar calçadas menores e vias mais largas para o carro, eu vou dar uma equilibrada nisso, eu vou privilegiar o pedestre. Né? Então, por exemplo, tá? Ele pensa muito nessa conexão da pessoa morar, trabalhar e ter as atividades de lazer num raio aí em torno de 15 minutos de distância, ou seja, tudo isso de forma integrada, né? Facilitando o acesso, deixando aquele produto, aquele ambiente, vamos chamar assim, com uma dinâmica o dia todo. Não ficar aquelas situações que às vezes a gente vê, poxa, esse bairro ele é muito ativo, mas é de segunda a sexta até às 18. Deu 18 horas, né? Sábado, domingo, não tem ninguém. Então, não, ele procura fazer essa integração e, com isso, ele proporciona esse ambiente mais integrado, mais conectado, tá? A ideia dos bairros planejados é promover a diversidade do uso,
criar essas conexões. Ele trabalha muito com a ideia de placemaking, e aí eu vou trazer sempre aqui o conceito, né, que a gente está trazendo aí pessoas aí que vêm de várias áreas nos acompanhar, mas o placemaking nada mais é do que a gente ativar, de fato, cada espaço que a gente pensou. Então, se dentro do meu projeto urbanístico eu desenhei uma praça ou um mall de lojas comercial, como que eu ativo para que aquela comunidade possa, de fato, utilizar, e uma vez que ela utiliza, que aquilo pegou, que gera o senso de pertencimento, a gente começa a ter alguns desdobros, como, por exemplo, a própria questão da segurança, né? Esse já, para mim, já é o primeiro link aí, tá, Percival, para depois você debater, me corrigir, complementar, mas quando a gente coloca as pessoas na rua para circular, a gente potencializa muito aquilo que a gente chama de olhos na rua, né? Eu trago sempre também o conceito do James Jacob, no livro Morte e Vida das Grandes Cidades. Ele traz muito essa ideia de que todas as vezes que você permite que haja essa troca de olhares, vamos dizer assim, né, entre o privado e o público, você está potencializando, né? É um meio que tomando conta do outro, é um olhando o outro. Às vezes a pessoa fala, não tem a sensação de segurança, né? Não é a sensação aqui, de fato, é a segurança. Eu acho que a gente vai debater muito aqui, tá? E, por fim, nessa primeira parte aqui, só para trazer alguns cases para quem se interessar depois, fala, tá bom, Murilo, mas que casos são esses? Que bairros planejados são esses? Tá? Então, eu cito muito Alphaville, na região de São Paulo, tá? Que inclusive é onde a VIP Engenharia está sediada. Então, aqui já é um empreendimento com mais de 50 anos, então ele já está bem adensado, né? Você olha aqui e fala, não, mas parece um bairro, né? De fato, ele é um bairro, foi planejado, e tem um adensamento bem interessante. Riviera de São Lourenço também, né, já no litoral, aqui em Bertioga. Pedra Branca, em Santa Catarina, ganhou diversos prêmios e tem se tornado uma referência. Assim como o Parque Único Quartier, é um dado bem interessante, são 2 bairros planejados. Eu pude participar de uma missão técnica da DIT também, nesses 2 empreendimentos, e conhecer um pouco mais. Então, na cidade de Pelotas, você tem 2 bairros planejados, um mais belo que o outro, é encantador você ver todos os cuidados que foram feitos. Granja Marileusa, em Minas, Vila Flora, em Sumaré, e Reserva do Paiva, em Pernambuco. Tá? Então, esses são alguns cases que quem tiver oportunidade, seja de passar um período, né, porque alguns têm essa pegada turística também, ou em algum momento conseguir circular, vai dar para traduzir bem todos esses princípios, esses pontos que eu coloquei aqui como conceito de bairro planejado, e que vai ser o nicho de mercado que a gente vai usar aqui para debater os conceitos do CEPTED e ver como que isso se casa, se é convergente, é divergente, né, como que a gente consegue ter essa aplicabilidade e os benefícios. Maravilha. Murilo, muito obrigado pelas suas colocações. Agora, Percival, eu vi que na sua cabeça aí já passou muitas ideias a partir da fala do Murilo. Não, bom, primeiro, eu sou arquiteto e urbanista, tá certo? E como o Murilo mencionou a DIT, só mandar um alô aqui para o Felipe Cavalcante, nosso amigo. Sempre. Tá certo? Fundador e presidente de honra da DIT, que faz um trabalho excepcional nessa área de empreendimentos imobiliários e turismo, né? Mas, pegando o gancho aí no que o Murilo falou, né? Se a gente vai falar de associações de bairro e do CEPTED, né? Quer dizer, o desenho do espaço socioambiental para a prevenção do crime, e falando de associações de bairro, nós já estamos começando pelo final, tá certo? O objetivo do CEPTED final é oferecer o controle do território aos seus habitantes, tá certo? Essa é o objetivo final da metodologia CEPTED, tá? Mas fazendo um histórico, eu nasci numa cidade onde, quando eu nasci, não existia nenhum edifício, nenhum prédio, quanto menos um bairro planejado, tá certo? O primeiro prédio que foi construído
Eu já tinha 16 anos de idade, a minha namorada começou a morar no 9º andar do prédio. O prédio não tinha portaria. Era aberto. Você entrava no prédio, subia para o andar que você queria e tocava a campainha no apartamento que você queria ir. Esse foi o primeiro prédio da cidade onde eu morei. Isso foi, eu estou falando, nasci em 56. Jane Jacobs escreveu Morte e Vida das Grandes Cidades Americanas em 1961, eu tinha 5 anos de idade. Então, de lá para cá, muita coisa evoluiu, mesmo em cima dos conceitos da Jane Jacobs. Embora o SEPTA tenha sido criado a partir por uma série de mãos de profissionais que escreveram, começaram a escrever a partir do que Jane Jacobs propôs, tá certo? Os conceitos da Jane Jacobs, obviamente, evoluíram e mudaram ao longo do tempo, porque a sociedade muda. É natural. A sociedade é natural, a sociedade se transforma. Então, embora os conceitos dela sejam muito, vamos dizer, resistentes, porque são muito afetos à natureza humana, à maneira das pessoas se comportarem, eles se transformam ao longo do tempo. Nós chegamos hoje num tempo onde está havendo uma transformação digital terrível, tá certo? Onde cada vez menos as pessoas procuram frequentar as ruas, procuram resolver tudo no digital, naquela velha máxima que o ser humano sempre vai pelo caminho mais fácil. Não? Então, o caminho mais fácil é você pedir pelo digital e chegar na sua casa, tá certo? Chegar no seu condomínio, no seu bairro planejado, e você recebe o que você comprou e você deixa de frequentar a rua, você deixa de frequentar a loja da esquina. Um monte de transformações estão acontecendo agora. Tá? Então, se a gente vai falar de bairros planejados, o mercado imobiliário brasileiro, desde essa época aí que eu estou falando, em que eu conheci o primeiro edifício que foi construído na cidade daquela forma, sem portaria, até hoje o mercado imobiliário brasileiro, especialmente nos últimos anos, o Murilo sabe muito mais do que eu sobre isso, tá certo? Vem se transformando de uma forma também bastante significativa. Hoje existe uma série de tipos de empreendimentos e de tipos de ocupação, de uso, de moradia, de empreendimentos mistos, bairros planejados, loteamentos, bairros planejados abertos, fechados, loteamentos abertos, fechados, uma série multipropriedade e assim por diante. Existe uma série de novos empreendimentos, novas maneiras que o mercado imobiliário está oferecendo, seja público ou privado. Né? No público existe um movimento bastante forte de urbanismo social também, né? Tentando recuperar áreas da cidade que estão deterioradas. Né? Então, isso é muito importante. E o SEPTA ele também evolui, desde Jane Jacobs até hoje, tá certo? E o SEPTA oferece também alguns conceitos que são muito importantes para a segurança desses locais. Mas os conceitos SEPTA, embora eles possam ser universais, vamos dizer assim, tá certo? Eles são muito localizados. Eles dizem, a aplicação deles diz muito a respeito do local que você está tratando exatamente e só daquele local. E os princípios podem ser combinados de diversas formas, de diversos modos, conforme o local. É aquilo que eu discuti com o Albélio em uma outra live que a gente fez, a gente chamou de a persona, né, do condomínio. Então, o empreendimento, ou condomínio,
alguns chamam de condomínio, dependendo se é fechado, se não é, dependendo da configuração jurídica, né, do local, se é empreendimento, se é condomínio, se é um bairro aberto. A gente chama, cada local acaba adquirindo uma certa personalidade, né, que a gente chama de persona, se a gente for importar o conceito de marketing lá das startups e tal, né? A gente chama de persona, ou seja, tem uma personalidade e essa personalidade tem características que vão permitir a aplicação dos conceitos conforme o local. E, claro, sem falar da legislação urbana, também que oferece uma série de limites e restrições ao que os empreendedores podem fazer naquele local. E todos aqueles empreendimentos que o Murilo citou, ele listou vários e provavelmente não listou todos, né? Eu tenho a honra de estar trabalhando para 2 deles, pelo menos. Pessoal, dentro da sua fala, você pode colocar aí, só para ficar claro aí para o pessoal e também para o Murilo, para a gente fazer essa conexão, os princípios, né? Os princípios CEPTED, né? Que geralmente são 5, só para a gente criando essas conexões, e o Murilo já ir mentalizando. Eu vou resumir, tá certo? Para ser mais dinâmico aqui o negócio, mas os princípios CEPTED são os seguintes. Primeiro, o princípio da vigilância natural. Tá? Até antes de falar dos princípios, eu vou ler a definição do CEPTED da ICA, da International CEPTED Association, para que todos tenham uma noção geral do que se trata. Né? Acho que fica mais adequado. Né? Então, seria: os CEPTED são estratégias que visam reduzir a vitimização, dissuadir as decisões dos infratores e agressores que precedem os atos criminosos e construir, ao mesmo tempo, um sentido de comunidade entre os habitantes, para que eles possam obter o controle dos seus territórios, reduzindo a criminalidade e minimizando o medo do crime. Essa é a definição do CEPTED pela associação. Tá? Traduzido para o português, evidentemente. Tá certo? E o CEPTED, então, tem alguns princípios que foram desenvolvidos a partir da publicação da Jane Jacobs, 1961, por vários profissionais, arquitetos, urbanistas, criminologistas, sociólogos, foram desenvolvendo o CEPTED, e hoje o CEPTED apresenta 5 princípios, eles chamam assim. Tá? O primeiro é o princípio da vigilância natural. Tá? Então, a vigilância natural pode ocorrer quando existe uma situação em que um evento tem a possibilidade de ser observado naturalmente e diretamente pelo maior número de pessoas possível. Tá certo? A possibilidade se você enxerga, se você vê alguma coisa, você tem a possibilidade de agir. Diferentemente de se você não está vendo, é claro. Tá certo? Então, a vigilância natural, ela diz respeito a isso, é ver e ser visto. Visibilidade é a palavra-chave. Tá certo? E a visibilidade cria conexões entre as pessoas. A gente sempre vai bater nessa tecla das conexões entre as pessoas. Tá certo? O segundo princípio é o controle natural do acesso. Tá? O que significa? O controle natural do acesso pode ocorrer quando, em determinada área, os acessos estão claramente definidos, estão sinalizados, iluminados e posicionados de forma a permitir o reconhecimento dos frequentadores pelas pessoas que são usuários legítimos daquele local. Tá certo? A definição
clara dos acessos torna possível identificar acessos que não são naturais ou são ilegítimos. Tá certo? Porque a gente parte do princípio que existe sempre uma propriedade e ela pode ser pública ou pode ser privada, tá certo? E que existem limites entre isso e existem comportamentos permitidos ou não em cada uma dessas situações. Tá certo? Depois, a palavra-chave do reconhecimento natural do acesso é reconhecimento. Tá certo? É reconhecer e ser reconhecido. Novamente, a questão da conexão entre as pessoas. Então, eu reconheço aquela pessoa como sendo parte das minhas relações, da minha comunidade, do meu bairro, da minha rua, do meu prédio, do meu empreendimento, tá certo? Como não reconheço outras pessoas. Tá certo? E isso é determinante nas ações que você pode tomar em função desse reconhecimento. Tá? Outro princípio do CEPTED é o reforço territorial. Tá certo? O reforço territorial pode ocorrer quando determinada área, né? Pode ser um bairro planejado, por exemplo, ou local possui elementos culturais, ou arquitetônicos, ou urbanísticos, ou étnicos, ou legais, que reforcem uma identidade que é reconhecida por todos os seus usuários. Tá certo? E ela permite que se estabeleçam entre os usuários legítimos conexões positivas. Ou seja, nós nos reconhecemos como parte desse local. Tá? O Murilo mencionou placemaking. Né? Placemaking é uma das maneiras de você tornar um local reconhecido e frequentado e até, vamos dizer, você pode chegar no ponto de falar que as pessoas passam até a se orgulhar do local, tá certo? Isso é um princípio fundamental no processo do CEPTED, né? Ou seja, a gente defende aquilo em que a gente acredita fazer parte. Perfeito. Certo? Então, um time de futebol não é outra coisa senão isso, né? Todo mundo defende a camisa do time que faz parte. Tá certo? É um exemplo bem claro de comportamento. Tá? E o quarto princípio é a palavra-chave do reforço territorial, obviamente, é territorialidade e pertencimento. Uhum. Tá? Depois tem o princípio da manutenção, tá? Que você também pode chamar como o princípio da imagem. Tá certo? Ou seja, a ideia é que locais que parecem abandonados, né, passam a mensagem de que não tem ninguém cuidando daquilo. Se ninguém cuida daquilo, ninguém está olhando. Tá certo? Se ninguém está olhando, está disponível. Tá. Então, isso gera um comportamento nas pessoas. Muitas vezes nem é criminoso. Se você for olhar a experiência das janelas quebradas, perfeito, tá certo? O que acontece? Muitas pessoas aderiram a um processo de vandalismo por diversão, não era crime. Elas não tinham a intenção de criminosa, mas por diversão. Fica bacana ficar atacando pedra. Entendeu? Então, um taca a primeira pedra, o outro vai, taca também, outro também, outro também. Isso vira um comportamento coletivo, quase. Tá certo? Então, é o princípio da imagem, é o princípio de que alguém está cuidando. Se alguém está cuidando, tem dono. Tem alguém olhando. Tá? Então, esse
é o outro princípio SEPTA, né? O que parece inseguro, na maioria das vezes, é inseguro. Perfeito. Quando você falava, Albério, não sei se agora já é o momento de construir o link, mas eu fui fazendo algumas anotações aqui, na hora que o Percival foi comentando, né? Falei, poxa, isso daqui tá aplicado diretamente ao conceito do bairro planejado, né? Eu queria aproveitar a oportunidade aqui para poder contribuir. Pode ser? Pô, claro. Não, ouvir as críticas de vocês, né? Por favor, por favor. Legal. Primeiro, um dado bem interessante, quando você comentou, né, dessa geração, esse comportamento do consumidor, do ser humano, de querer ficar em casa, de querer a facilidade, né, e tudo mais. Eu achei um dado assim preocupante, porém interessante para a gente refletir e desafiar as várias indústrias como quebrar, ver países, e aí muito puxado lá por Coreia, Japão, dando incentivo financeiro para o cidadão sair de casa, por vários aspectos, desde saúde mental, mas também por essa questão da segurança, né, de fazer o bairro ter mais vida, né? Então, veja a que ponto nós chegamos. Mas, especificamente, o ponto que você comentou aqui, eu acho que quando a gente tem esse conceito de os olhos na rua, né, de um cuidar do outro, o comércio que está integrado com o residencial, de se conhecer, de circular, de ter quase como uma auditoria interna, né, olhares aí um para com os outros, eu vejo muito, e aí não só no bairro planejado, mas falando do mercado imobiliário de uma maneira geral, o princípio das fachadas ativas, né, de permitir essa junção de públicos diferentes, conectados, na tentativa de fazer com que isso seja uma somatória que agregue para ambos, tá? E especificamente o que eu tenho visto aqui em São Paulo é uma questão até um tanto quanto forçada de fachada ativa, acho que esse é um outro ponto aí falando do produto imobiliário, né? Eu posso fazer Posso fazer um parênteses aí? Por favor, por favor. Eu acho que quando publicaram no plano diretor a lei das fachadas ativas, Jane Jacobs deve ter rolado no caixão. Né? Deve ter rolado no caixão. Porque o que ela descreve no livro dela é a espontaneidade das coisas, né? As coisas que acontecem de forma espontânea, tá certo? Por iniciativa própria das pessoas. Isso tem uma diferença muito grande entre isso, há uma diferença muito grande entre isso e uma fachada ativa que está na lei, tá certo? Porque normalmente os planejadores eles pensam que os habitantes e os comerciantes são tolos, tá certo? Então eu respeitaria a lei da fachada ativa se todos os prédios legados antes pudessem se transformar e criar uma fachada ativa, criar um comércio no térreo, sem recuos, chegando na calçada, em benefício do próprio prédio, do condomínio, se for o caso. Nós temos imensas regiões em São Paulo com prédios dos anos 70, 60, 80, que não têm fachadas ativas, que estão recuados das ruas, não só frontalmente, lateralmente também, que ficam isolados das ruas, e esses prédios não podem se reciclar. As fachadas ativas valem apenas para os novos. Perfeito, não, com certeza. Acho que não é algo isolado, né? A gente está falando aí de um ambiente que já existe, já tem essa vivência, então acho que essas ações vai para a linha de regeneração urbana também, né? De fazer ter coexistência, mas nesse caso especificamente dos novos empreendimentos, eu entendo que essa questão da obrigatoriedade ou de um olhar muito mais para o potencial construtivo, o VGV do empreendimento, acaba tornando. E você vê que é claro, porque foge um pouco da identidade realmente daquele produto, daquele bairro, esse olhar, né, de planejamento. Tá? Mas eu vejo que esses princípios de você colocar, deixar com que esse público que lá vai trabalhar, morar ou ter atividade, ter essa relação de transparência,
foi uma das anotações que eu vi aqui que eu acho que conversa muito, tá? Uma segunda também que eu anotei é a questão do bairro de deixar esses ambientes mais conectados, mais interligados. E aí eu estou falando dessa interligação que pode ser câmera, equipamento, pode ser vidro, transparência para que um veja o outro, assim, pode ser ligação daquele bairro com os conselhos de segurança dos outros bairros que tem, com a polícia militar, né? Eu não estou aqui não é a primeira peça do Lego, né? Eu digo, quando a gente foi brincar aqui de Lego, já tinha uma outra cidade montada. Então, a gente tem que fazer essas conexões. E pelo que eu anotei aqui, essa previsibilidade do comportamento das pessoas é um dos princípios bem fortes, né? Quando você falou aí da questão, que a gente até usou a teoria da janela quebrada, gestão, manutenção, zeladoria são princípios básicos, né? Costumo falar que você quer saber se o bairro planejado ele se materializou de fato como um bairro planejado, a primeira imagem que você tem é que você consegue perceber que você chegou no bairro. É o totem, a manutenção do paisagismo, né, o uniforme, é a comunicação visual, é a sinalização. Você falou, opa, cheguei, né, em tal lugar. E, por fim, outro link que eu construí aqui, a gente falou do placemaking, né? Mas quando você fala do senso de pertencimento, eu falo que, no final das contas, a gente está dando algo em comum, né? Às vezes a gente vai torcer, né? Você está do lado de um cidadão que você não tem muita... nem conhece, né? Está lá do lado, mas tem uma coisa em comum, né? Torcemos para o mesmo time e a gente tem um propósito. Então, eu acho que quando a gente olha de forma... para o bairro preventiva, planejada, e por mais que eu esteja indo para aquele bairro trabalhar, uma outra pessoa esteja indo para lá porque mora, né? E eu estou indo lá fazer atividade, porque fica entre meu trabalho e meu cliente e tudo mais, no momento que eu envelopo tudo isso dentro de um conceito, dentro de um planejamento, e aí concordo com o teu primeiro ponto aqui, essas coisas têm que nascer juntas, né? Esse, para mim, foi uma das maiores dores que eu tinha quando eu estava produzindo diretamente empreendimentos imobiliários. Não é fatiado assim, né? Não, primeiro faz o produto, depois a gente vai ver como alguém vai operar, depois a gente vai ver como que a gente pensa a segurança, né? Já nasce torto, né? Mas eu construí esses links aqui, eu queria a opinião, a crítica de vocês. É de baixo para cima. É. Não de cima para baixo. Isso é uma coisa interessante, o pessoal, e depois eu queria também ouvir vocês, que eu acho o seguinte, a gente tem, por exemplo, na cultura anglo-americana, é a questão da liberdade, né? Então, você é livre e depois os excessos você dá uma proibida. Na nossa cultura ibero-americana, nós estamos falando de português, espanhóis, primeiro você proíbe tudo, para depois você começar aí afrouxando as coisas ou ajustando. O que às vezes é muito burocrático você fazer isso. Eu acho que eu veria essa questão das leis, muitas vezes ela é um empecilho ao desenvolvimento, né? Mas aí eu vou voltar nisso aqui, pegando um exemplo mais particular, principalmente quando a gente falou aqui do senso de pertencimento. Observe que quando a gente cria, e aí a gente vai culpando as tecnologias, as mudanças comportamentais, claro, isso aí é um fato positivo. Mas tem uma coisa importante, é que a gente deixou de trabalhar e construir essas relações humanas, né? Então, por exemplo, se a gente está num bairro ou num condomínio, você não cria ambiente para que as pessoas possam se conhecer as outras. Porque observe o seguinte, quando você convive, né, e você troca experiências, as regras, elas vão surgindo de forma natural. Eu acho que você jamais vai criar um senso de pertencimento por imposição de regulamentos, convenções, etc. Eu não acredito nisso. Não. Mas eu acredito que você pode partir de pontos básicos, né? Como a experiência que eu tive aqui, eu parti de um ponto básico. Depois de um ano observando as pessoas, interagindo com as pessoas, eu propus um regulamento. Foi aprovado por quê? Porque as pessoas se viam naquele regulamento. Quer
Então, se eu não procuro conhecer essa multiplicidade de culturas, de valores que as pessoas trabalham, a gente esquece isso e foca muito no aspecto técnico. Uma E outra. aí tem uma só, finalizando aqui, pessoal, eu acho que quando os princípios CEP traz isso à tona, ele resgata essas questões, que eu diria até que eu gosto muito, que é uma área de estudo que eu adoro, que é a antropologia, e você construir esse simbolismo até nas fachadas, na arquitetura, isso tem um valor simbólico para as pessoas, e a gente não leva muito em consideração essas questões. A gente trata do ponto de vista da norma, do direito. Infringiu, pau. Você tem, né? Então, isso é muito ruim, porque isso às vezes é gerador de desobediência às normas, de atrito entre as pessoas, porque choca muitas vezes. Então, acho que a gente poderia, para construir, tá? Eu acho esses princípios CEP dentro dessa visão, aí eu gostaria de ouvir também o Murilo, vocês dois, é como que a gente, né, para trabalhar melhor esse ambiente, a gente tem que promover esse convívio das pessoas para que a gente Então, possa construir. o que você está falando, Albélio, tem a ver com o quinto princípio, CEPTER, que eu ia mencionar, que é a participação coletiva. Tá certo? Então, se você pode fazer uma analogia com a associação de bairro, né? A associação de bairro é uma expressão da participação coletiva. Tá certo? Então, é fundamental encontrar os líderes. Em toda a comunidade existem líderes, né, naturais, tá certo? Que são pessoas que são capazes de agir e motivar as outras. Exatamente. Tá certo? Então, eles muitas vezes, os líderes, pelo menos da maneira que eu enxergo, são as pessoas que tomam o risco de fazer essas coisas, né? Você tem a liderança formal e informal, né? Não, o ideal, nesses casos, é você encontrar as lideranças informais, tá certo? Que são pessoas dispostas a assumir o risco da liderança e o risco de motivar as outras pessoas, né? Que acho que é a característica principal do líder, é assumir riscos, né? Quando a maioria não quer assumir os riscos, recua e não assume os riscos. O líder geralmente vai à frente, assume os riscos e motiva as outras pessoas para que participem. Então, esse é o quinto princípio CEPTER, é esse, é a participação coletiva, cuja palavra-chave é o comprometimento. Tá certo? Você é comprometido com aquele local em que você vive, em que você mora ou trabalha, ou que você frequenta. Você é comprometido com aquilo. Ou seja, você age em benefício de que aquele local sempre melhore, sempre seja melhor, que as conexões entre as pessoas sejam as melhores possíveis. O Albélio, no trabalho dele, aborda muito essa questão de síndicos, inclusive, né, que no caso das associações, dos empreendimentos, também vão ocorrer os síndicos, né? Ele aborda muito essa questão dos síndicos e das relações do síndico com os moradores ou com os habitantes, e ele fala muito sobre conflitos, né? Mas tem um aspecto, né, Albélio, que eu achei muito interessante que você colocou outro dia, que os conflitos eles não são necessariamente para o mal, né? Pelo contrário, muitas vezes eles vêm para o bem. O conflito, o atrito gera a luz, né? Gera entendeu? Então, nós não precisamos exatamente evitar os conflitos. Nós temos é que transformar os conflitos numa energia positiva, tá certo? Que leve as coisas à frente. Você pega, Albélio, eu acho que o síndico teria que ser especializado, teria que ser um sujeito especializado em fazer perguntas, as perguntas certas, tá certo? Acho que ele teria que olhar no espelho todo dia e ficar treinando os 5 porquês. Como é que faz os 5 porquês? Ele tem que ser especialista nisso. Porque o Murilo vai poder dar uma opinião,
no que eu vou falar, mas normalmente a gente não fala o que a gente realmente sente. A gente sempre usa um escudo, um subterfúgio. As pesquisas de mercado aí que o Murilo está acostumado a lidar, ele deve identificar isso. A pessoa nunca fala o que ela realmente pensa ou sente. O que ela fala é só uma camada, um escudo que ela colocou lá na frente. Lá dentro, ela pensa outra coisa. Tá certo? Então, para você descobrir essa outra coisa, o que está por trás do que a pessoa falou, então ela veio e reagiu violentamente, geralmente emocionalmente, e não é realmente o que aquela pessoa pensa. É muito simples o sujeito, por exemplo, atacaram. Atacaram é fácil, na sequência, de deduzir. Tem alguém roubando. Tá certo? É muito fácil você escorregar de uma coisa para outra. Mas isso é uma forma emocional do sujeito se manifestar. Não é exatamente a causa do que ele pensa. Ele pode estar numa situação difícil, por exemplo. Perfeito, perfeito. Acho que o desafio aqui é a gente identificar, né, dentro dessa causa raiz, qual é a real necessidade, o real objetivo, né? Exatamente. Porque é exatamente isso, né? Eu até brinco, né, quando eu atuava direto com stand de vendas, quando a gente ia fazer as perguntas lá e falava assim, por que você não... você tem interesse em continuar com a negociação? E aí quem falava assim, não, é por causa do preço. Eu falava, normalmente não é por conta do preço. Alguma coisa ele não gostou do produto, do atendimento, mas não é o preço. Porque aquele que, às vezes, tem um preço, ele vai para outro caminho, né? Ele já fala, eu não gostei do produto, não é legal. Ele fala, não tem como. Então, fica nesse conflito. A gente normalmente entrega de graça o que a gente pensa, né? A gente entrega uma outra coisa. E aí precisa ter a arte de você conseguir, pelos 5 porquês, chegar na causa raiz do negócio, né? Então, por exemplo, é legítimo que a pessoa tenha medo. Estou falando do crime, não? É legítimo que a pessoa queira se defender. Mas aí ela começa, ela põe camadas na frente disso, né? Não, nós precisamos de reconhecimento facial. Nós precisamos de câmeras. Aí já não é mais o medo nem a legítima defesa. Aí ela ouviu falar. Entendeu? Então ela repete, ela se manifesta dessa forma. Perfeito. Mas eu queria aqui complementar, Albélio, o ponto que você falou quando a gente estava trazendo aqui as associações de bairro, e aí eu vou colocar aqui numa cesta aquelas que nascem, que surgem organicamente, né? Então, às vezes, foi até um loteamento aberto que não tinha associação, ou foi uma ocupação que foi acontecendo e, de repente, esse grupo se une por algum motivo. E depois eu falo da outra cesta, que é o produto imobiliário que você desenvolve pensando em ter uma associação para fazer essa gestão, tá? Eu costumo falar o seguinte, que normalmente esse primeiro caso, aquelas que vão surgindo naturalmente, eles nascem de uma dor. Eu tive um problema com segurança aqui, o município não está conseguindo resolver, né? Outro problema com lixo, tem uma área aqui que ninguém quer cuidar, vamos cuidar. Então, ele tem algo que provoca, ele não é obrigatório, e por não ser obrigatório, isso é apenas uma característica dessa associação, não é nem que é bom nem que é ruim, mas o fato de não ser obrigatório faz com que, a partir do momento que essas pessoas decidam entrar, elas entram de corpo e alma, porque elas acreditam, elas têm aquela dor, né? Vai tendo essa junção muito mais voluntária, mas todo o nosso desejo, ele precisa de uma demanda financeira para acontecer, né? De investimento, de negociação, enfim. E a adesão, justamente por não ser algo planejado, então as pessoas que estão naquele entorno vão ter que enxergar o benefício, vão ter que passar pelas mesmas dores e, sim, eu quero, vamos trabalhar aqui, vamos cotizar para essa associação, mas é algo que acontece de forma voluntária. Uma vez que eu tenho, seja nessa associação que surgiu de forma orgânica, ou num condomínio, num bairro planejado que seja, já instalado, eu já tenho um conjunto de pessoas morando, trabalhando, rodando aquela região, eu costumo falar que eu tenho uma dificuldade a menos, porque eu sei quem são as pessoas.
E aí eu começo esse exercício do diagnóstico, do porquê, do que queremos, vamos olhar de fora, né? Vamos rodar aqui o bairro, vamos ver o que, né, que a gente percebe, vamos decidir enquanto maioria, e começa horas com PPP, então vou fazer as minhas parcerias público-privadas, vai ter um empreendimento novo, vamos trabalhar com regeneração urbana aqui, enfim. Você tem um tipo de dinâmica. Quando você vai para os produtos imobiliários, tal qual um bairro planejado, um loteamento, você vai constituir uma associação, acho que aí tem um desafio extra, porque naquele momento, por mais que você faça uma pesquisa de mercado, você está com uma página em branco, é um produto que você pode construir como você quiser. Mas eu posso definir o seguinte, olha, vamos dizer que nós sejamos um público-alvo desse produto, né? Vamos fazer um produto para profissionais que trabalham com pessoas que gostam de princípios CEPTED, que gostam de bairro planejado. Falou, opa, eu, Albério e Percival, temos esse perfil, acho que esse produto foi feito para a gente, né? Vamos olhar. E aí, o momento que eles têm uma ideia do público que eles querem, mas não necessariamente das pessoas que vão adquirir e que depois lá vão fazer uso daquilo. Então, há uma necessidade de acertar o ponto nem para mais nem para menos nesses documentos constitutivos que vão estruturar essa associação. Tá? A gente tem casos inúmeros de empreendimentos imobiliários que você fala, não, vou colocar uma associação, vou colocar ela com um objetivo bem específico aqui, é só segurança, né? É segurança que a gente quer trabalhar. E aí depois começam a vir outras variáveis, você não tem uma legitimidade que você possa colocar, ou simplesmente não tem associação. E tem o inverso também. Esse, para mim, é tão ruim quanto, que é quando você engessa demais o processo. E aí você tira esse efeito orgânico que a gente fala, da fachada ativa, por exemplo, que a gente discutiu aqui, não é porque está lá um item obrigatório, ou que foi colocado goela abaixo, porque por conta de produto imobiliário, mas não por conta do entorno das pessoas, tá? Então, eu vejo que tem dinâmicas diferentes, mas, no final das contas, aquilo é feito para a pessoa. A cidade foi feita para a pessoa. Eu estou falando, de novo, o bairro ele é uma parte da cidade, ele tem vizinho de um lado, vizinho do outro, por mais que o da frente seja um mar, mas ele se relaciona com esse ambiente. Então, aqui, a gente ter essa leitura, identificar como que a coletividade sim quer para engajar, mas a gente parte, acho que, de caminhos diferentes, de acordo com esse momento que a gente entra. Mas, viu, Murilo, você citou aí, as pessoas gostam dos princípios CEPTER. Acho que poucas pessoas gostam, porque muitas pessoas, a maioria não conhece. Não conhece. CEPTER, inclusive, é uma palavra meio chata, né? De falar e tal. Ninguém, lendo, você não sabe o que quer dizer. Né? Mas isso que você falou é verdade. Nem tudo é perfeito, obviamente, tá certo? Nas associações espontâneas, como você citou, e eu já lidei com várias, acontece isso que você disse, as pessoas se reúnem espontaneamente, assumem aquela tarefa e vão colocar a coisa em frente. Mas daí existe a outra parte que não participa. E isso acaba gerando conflito, ciúme, então, porque os benefícios que esse grupo de pessoas consegue colocar naquele bairro, naquela rua, são para todos. Né? E os que fugiram do compromisso ou não quiseram se comprometer, eles não contribuem, mas recebem os benefícios. Isso acaba gerando muito ciúme, muito conflito interno. Do outro lado, se você tem a associação de bairro planejada, tá certo? Que não seria exatamente espontânea, ela tem a vantagem qual? De ter uma receita recorrente e prevista. Tá certo? Ela consegue planejar um orçamento, né? Ela consegue planejar ações que demandam custos, tá certo? Mas, por outro lado, ela pode eventualmente ficar muito engessada e que as pessoas não conseguem fazer quase nada. E outra, ela pode ir por caminhos não transparentes e gerar mais conflitos
na área da transparência, da prestação de contas, etc, etc. Então, aí, no caso, temos o problema da direção dessas associações, né? Tá certo? Do corpo diretivo dessas associações, e das regras que são estabelecidas, como elas são impostas, né? Porque a pessoa, quando compra ou quando se torna membro do empreendimento ou compra uma unidade, ela automaticamente adere à associação, né? Sem que isso seja... Ela não teve oportunidade de discutir isso, ou de debater isso para criar uma associação. A associação já foi criada, né? Então, tudo tem vantagens e desvantagens. O segredo, justamente, é você tentar chegar num equilíbrio, né? Num meio termo que possa atender as duas necessidades, vamos dizer assim. Tanto a espontaneidade na ação, como a garantia de uma receita que permita que a associação atue, né? Que ela haja, né? Que ela tome atitudes, né? Com toda certeza. E Percival, eu vou além e digo o seguinte: todas as vezes que os empreendedores, né, incorporadores vão fazer algum produto e eles estão na dúvida se vão constituir uma associação ou não, falo, ó, se você que é o pai da criança tem dúvida, não tem, é igual filho, não dá o próximo passo, né, porque vai acontecer muito semelhante com o que a gente discutiu aqui das fachadas ativas. Você vai criar um problema, não combina com a identidade desse produto, né? E eu costumo falar também que a gente falou muito aqui do planejamento, né, da prevenção, essa é uma perna. A outra que você falou é a governança, né? Não adianta eu ter estruturado um negócio lindo, legal, mas se eu não tenho a transparência, o compliance, se eu não vou fazendo gradativamente esse envolvimento, né? Na adolescência eu vou perder esse produto. Mas, Percival, tem uma pergunta que eu queria fazer para você. Tá? Não sei se eu posso aí. Pode, claro. Produção, Albério? Não, pode sim. Aqui a gente tem o nosso... Aqui a live que ela tem um horário e tem um término. Nós estamos dentro do tempo. Tá bom. Não, pode ficar à vontade. Tá. Atuando aí muito diretamente no mercado imobiliário de urbanismo, né? Eu sou super fã e já vi vários casos onde a gente pensar o empreendimento, a gente planejar o empreendimento faz toda a diferença. Eu imagino que a resposta que você vai me dar vai por aí, mas eu quero muito te ouvir dentro da tua área de expertise. Amanhã chegar para mim um incorporador e falar, poxa, Murilo, gostei da live que você fez, quero me aprofundar um pouco mais, que eu vou fazer um produto imobiliário e eu quero que ele tenha esses princípios do CEPTER. Que momento que eu devo começar a pensar nisso? É agora que eu estou desenhando inicialmente no projeto ou não? Define o projeto, depois a gente vê, só na implantação? Para responder isso, eu vou usar o 6º princípio CEPTER, que eu ainda não tinha citado. O 6º princípio é definido como habitabilidade e sustentabilidade. Tá? E eu traduzo isso como o empreendimento... Pode ser um condomínio, se fosse um prédio, mas como o empreendimento se relaciona com a cidade. Tá certo? Essa é a questão. Ou seja, o condomínio, quer queira, quer não, ele existe dentro da cidade, o empreendimento existe dentro da cidade, tá certo? Se ele for na área rural, como você falou, e alguns são afastados da cidade, ele vai acabar criando um microclima lá naquele local, tá certo? E, eventualmente, alguns empreendimentos até puxam a cidade para aquele lado. Né? Alphaville aí foi um exemplo, né? Tá certo? Tem, sei lá, 40 anos, né? Tá certo? E foi puxando a cidade para o lado do empreendimento. Mas habitabilidade e sustentabilidade... É claro que depende do local que nós estamos falando, né? Se você está falando de uma favela, é uma coisa, né? Se a gente está falando de um empreendimento, é outra coisa diferente. Mas, basicamente, é como isso se relaciona com a cidade. Você tem vários relacionamentos com a cidade. Por exemplo, você tem fornecimento de água, serviço público, energia elétrica, esgoto, lixo. E você está trocando isso com a cidade,
Você está trocando isso com o público, né? Porque são serviços públicos, tá certo? E você tem como as pessoas se relacionam com a cidade, com os vizinhos, com o comércio, com o bairro vizinho. O Murilo citou isso lá atrás, tá certo? Com o comércio vizinho, com os serviços que tem nos bairros vizinhos e muitas vezes não tem no seu. Isso acontece muito depois do lançamento do empreendimento. Os primeiros moradores não têm nada, né? Naquele bairro. O bairro ainda está sendo construído, um bairro planejado leva, sei lá, 10 anos para se formar e realmente ser um bairro. Ou, às vezes até mais. Mais até. Mais, né? Às vezes mais do que 10 anos, tá certo? Então, durante todo esse tempo, obrigatoriamente, ele está se relacionando com a cidade. E ele se relaciona tanto na parte física, como eu falei, serviços públicos, energia elétrica, etc., esgoto, água, como pessoas que vêm trabalhar lá, né? Pessoas que entram, que saem, que frequentam o condomínio ou o comércio. Muitos têm comércio interno, muitos têm shopping, muitos têm galerias, muitos têm clubes, tá certo? Tem esportes, tem uma série de coisas. Então, o público se relaciona com aquele local de alguma forma, né? Então, pensando, esse é o 6º princípio CEPTER, né? Habitabilidade e sustentabilidade. Então, respondendo à pergunta do Murilo, eu, pessoalmente, acredito que a hora de entrar com o CEPTER é na compra do terreno. Você analisar o entorno. Como esse empreendimento vai se relacionar com aquele entorno que já existe. Aí você vai desenvolver toda a sua estratégia de negócio, o Murilo, em cima já desse projeto que está sendo construído e não depois. Já nasce junto, né? Exatamente. Aí você tem uma parte que é essencial nesse processo, é a comunicação desse processo depois. Eu acho que a gente peca muito em comunicar. Então, eu diria, Murilo, que é na hora de você escolher o local, o terreno, onde você vai desenvolver um empreendimento, seja um loteamento fechado, bairro planejado, aberto, fechado, multipropriedade, etc. Tem uma série de modalidades. Mas eu acho que é na hora em que você está escolhendo o local. Como empreendedor, como investidor, né? É a hora de você avaliar aquele terreno, quais são as relações dele, onde ele está colocado, qual é o entorno e no que isso implicaria no empreendimento. Temos de segurança, inclusive. Isso. Sim. Não, isso eu acho, essa colocação, pessoal, sensacional, porque aqui eu participei, né, como gestor do empreendimento, que desde a hora que você adquiriu o terreno, você está do lado de 20 aglomerados, né? Então, o relacionamento com o entorno começou na fase da compra e de fase de projeto. Então, você foi montando toda a estrutura, né? E depois, quando eu assumi na operação, eu dei continuidade e a segurança do empreendimento era feita pela comunidade, não por segurança privada. Então, do relacionamento que você foi construindo. Exatamente o que eu estou falando. Tá certo? Então, eu acho que a escolha do local, do terreno, o CEPTER acho que tem que entrar junto, né? Claro que com outras considerações econômicas, financeiras, etc. Tá certo? Mas o CEPTER acho que tem que fazer parte dessa equipe, vamos dizer, que faz a primeira avaliação do local para indicar ou não o investimento, né? Eu só queria ler aqui um comentário do Antônio Wilson. Ele colocou aqui: estou gostando, está amplo, porém bem detalhados os esclarecimentos do tema. Este tipo de trabalho que vocês estão trazendo para o público é de suma importância. Obrigado, Antônio Wilson, pelas suas colocações. Obrigado, Antônio, pelos Legal, comentários. que bom. Estamos aí
fazendo o nosso trabalho, né, de difundir o conhecimento e debater. A gente não tem fórmula fechada aqui, não tem caixa preta. Aqui é justamente debater os conceitos que são importantes, tá certo? Nesses tipos de empreendimento. Que é exatamente aquela parte inicial, né, o pessoal que você colocou, é que o CEPTA ele tem uma visão muito localizada ali, né? Quer dizer, quando você vai desenvolver, né, aquela personalidade, vamos dizer, então, conhecimento total. Esses conceitos que eu coloquei aqui, eles são bastante, vamos dizer, genéricos, né? Universais, mas a aplicação deles é muito local. Depende muito de cada empreendimento, de cada área, da rua, do bairro, do local onde está o objetivo da aplicação do CEPTA. Não? E quando nasce, já nasce com esse conceito, né? Você tem a oportunidade de comunicar e de trazer, né, esse entorno para o lado. Eu me lembro muito de um empreendimento que eu estava, já passo aí, festival, e a gente tinha mapeado, né? Tinha uma consultoria voltada para essa frente, a gente mapeou o entorno que a gente tinha na região como um entorno com ocupação irregular e risco para o empreendimento e tudo mais. E, na ocasião, tinha uma consultoria aí voltada para a questão mais social e a gente desenvolveu uma cooperativa, né? Já tinha um cordão, um embrião lá, bem informal, né? Então, o empreendedor estimulou e foi interessante porque as construtoras que foram para aquela região, era uma zona de expansão urbana, né? Não era bem dentro da cidade, então fazia sentido se comunicar, se relacionar com essa comunidade. Então, os profissionais que trabalhavam na obra eram profissionais dessa comunidade, desse entorno. Sim. E passou esse senso de pertencimento, esse engajamento, foi super interessante, porque, no final das contas, não se via como, poxa, está chegando, né, essa turma aí com endinheirada e vai roubar o nosso espaço, as vaquinhas que tinham aqui não vão mais ter. Não, pelo contrário. Então, dá para a gente fazer diferente e para somar, né, para a região, para o ecossistema como um todo, se, como vocês colocaram, a gente já nascer com esse entendimento, com essa discussão. Olha, eu tenho o orgulho aqui de testemunhar, participei de um empreendimento cujos conceitos CEPTA estão desde o início. O empreendimento anunciou isso, não era que estava subentendido, anunciou os conceitos CEPTA e vendeu em 48 horas. Tem que fazer uma missão técnica nesse empreendimento, Percival. Falar com a turma da DIT para a gente ir lá visitar. A partir do lançamento, vendeu em 48 horas, ou seja, o público, claro, é bastante embrionário ainda, não estou querendo generalizar aqui, mas o público, se você fala claro, ele entende. Exatamente. Eu acho que o problema todo é a comunicação. É como é que eu alinho essa comunicação a uma estratégia de negócio. Entende? Eu acho que esse é o ponto central. Porque eu vi muitas vezes, eu que trabalhei também com prédios sustentáveis, qual que era o problema? É que ninguém sabe vender um prédio sustentável. Ele vende igual um prédio comum. Ele é diferente, né? Um prédio, porque você pega um prédio desse durante uma vida de 50 anos, 40, por exemplo, o GBC tem um estudo muito técnico sobre isso, 85% do custo é operação. Quer dizer, então você pode fazer projetos melhores e eles são econômicos. Você vê, por exemplo, eu teve um empreendimento certificado, poxa, em 6 anos a gente deu uma economia de 4 milhões de reais e nunca aumentamos a taxa de condomínio, porque ele é eficiente. Mas eu acredito que o Murilo deve saber melhor que eu, mas eu acredito que eu vou viver um tempo onde os empreendimentos vão ser encarados lifetime. Sim. Não é só comprar, é manter. Sim. É o custo da propriedade.
ao longo da sua vida. O custo é a operação. A manutenção do empreendimento ao longo da vida útil dele é o mais caro. Então, a fase de projeto é barata. Você pode pensar em projetos melhores, né? Você ter essa comunicação, que a meu ver, porque você comunicar segurança, comunicar sustentabilidade, que na pesquisa do Murilo aí, ele falou muito do ESG, que é uma coisa que a gente pode comentar aqui, o Murilo pode fazer um comentário sobre isso, que isso é fundamental nessa época em que a gente vive. A gente está vivendo, por exemplo, o ano passado, esse período aqui era um calor insuportável, agora eu estou morrendo de frio. Está frio aqui. Quer dizer, o ano passado, hoje é o aniversário da minha sogra, a gente estava fazendo um churrasco. Hoje não tem frio demais. Né? Perfeito. Aurélio, eu acho que o inglês, né, a qualidade de vida das pessoas, elas também são afetadas por essas mudanças, e a arquitetura ela tem que ser feita de tal forma que contribua também para esse bem-estar das pessoas dentro desse contexto que a gente... Se fala muito em cidade inteligente, né, Albélio? Mas, para mim, cidade inteligente é cidade segura. Acho que o primeiro ponto da sustentabilidade é a segurança. Tá? É o ponto mais importante, porque sem segurança, as outras coisas são inviáveis. Se você não tem segurança no lugar onde você mora, na rua onde você anda, as outras coisas ficam inviáveis, ficam supérfluas, inclusive. Se você pensa em termos de investimentos econômicos, isso afeta, basta a gente ver algumas cidades brasileiras que sofrem. Inclusive, sem citar nomes, mas sofrem esses impactos. Inclusive a desvalorização imobiliária por causa da insegurança. O Murilo deve saber isso também. Né? Bairros que são absolutamente desvalorizados porque foram tomados pela criminalidade. Com certeza. Na pesquisa, quando a gente trouxe esses dados, tanto esses cuidados com o ISD, né, com o ambiental, com a governança, com o social, e a parte de segurança foram assim, alarmantes. De cada 10 pessoas que responderam, 8 a 9, era 82%, 84%, tomariam uma decisão favorável de comprar ou não um produto que tivesse mais cuidado, mais qualidade com esses temas, né? O que eu ia comentar aqui, Albélio, dessa questão de ESG, né? Eu acho que, assim, infelizmente, no Brasil, a gente vai arrumando as coisas a partir dos sinistros, das catástrofes que acontecem, né? Então, uma boate, aconteceu um incêndio na boate. Começa o corpo de bombeiro a redobrar normas com um sistema de combate a incêndio. Né? Foi fazer uma reforma numa unidade no Rio de Janeiro e um prédio cai, tem que demolir outros 2. Então, vamos criar uma legislação para você ter um plano para todas as reformas. Então, as coisas, infelizmente, acontecem muito reativas aqui. Né? O Rio de Janeiro, normalmente, todo início de ano, aquele período de chuva, tem aquelas cidades que são castigadas, né? Com a chuva, com o deslizamento. Mas se pegar início de 2024, foi Litoral Paulista, de 23 foi Litoral Paulista, e do ano passado foi Rio Grande do Sul, né? Todos sofremos juntos. Então, esses eventos aí, eles acabam por bem ou mal, dão uma chacoalhada, né? A que preço, ninguém questiona aí, né? Não é por aí que a gente queria, né? Mas eles trazem à tona e deixam as pessoas mais sensíveis realmente valorizar, né? Aspectos como esse que, não, eu só vejo na televisão, não acontece, né? Aqui na minha região. Eu acho que esse é um aspecto. E o outro que eu queria contribuir muito, quando a gente falou aqui da comunicação, aí eu vou falar das organizações de uma maneira geral, 90% dos problemas nas organizações são ruídos de comunicação, simples assim. E eu acho que quando a gente fala de produto imobiliário e aquele que está sendo concebido, que o comprador entra no stand, né, tá lá, a gente tem aí um ator que é uma responsabilidade do empreendedor, do desenvolvedor daquele produto, capacitá-lo para comunicar bem, que é o corretor. Né? Então, muitas das vezes, a gente acaba só culpando, né? Porque fala tudo para poder vender, né? Caiu aqui de paraquedas e tudo mais. E nas consultorias, aqui eu sempre participo dos meets e tudo mais, eu falo,
o que você vai treinar o corretor, além de falar do produto? Porque, numa boa, o produto, o cliente ele já entrou no site. Ele não quer saber, né? Se tem até um vídeo na internet aí engraçado que estão simulando, né? Obviamente não tão mais pejorativo, que o corretor vai levar as pessoas para conhecer e falar: isso daqui é a sala, isso daqui é o quarto, isso daqui é o banheiro, né? E aí o comprador fala: não, você vai ficar descrevendo todo, né, o imóvel, não preciso disso. Então, eu acho que todos esses conceitos, seja se a gente investiu em colocar em prática os conceitos CEPTEDs nesse empreendimento, seja se eu estou constituindo uma associação para o empreendimento, tá? E, assim, eu ainda me deparo com empreendimentos, às vezes a gente passa e fala assim, ó, diferencial desse empreendimento, não tem associação. Eu falo, poxa, mas esse é um diferencial, né? É um diferencial para baixo, né? Deixa eu falar com o empreendedor aqui. Inclusive, Murilo, todo o sistema eletrônico de segurança, todo esse troço que os caras acabam projetando, também pode ser CEPTED. Tá? Perfeito. Maravilha. Pessoal, temos mais algumas colocações aí? Vocês gostariam de explorar mais algum tema? Mais alguma... Nós temos quantas horas ainda? Já começou, né? Chegando na metade. A gente tem ainda 15 minutos que eu gostaria de fazer uma pergunta aqui para o Murilo. Depois o pessoal pode complementar. Com relação ao que a gente discutiu aqui, o que a gente debateu, assim, embora de certa forma muito rápida, mas como que você vê, por exemplo, em termos de negócios, daqui para frente, né, uma estratégia associada CEPTED, né, estratégias ambientais, o ESG de compliance, quer dizer, como que, se vocês já estão pensando nisso, né, como juntar isso tudo dentro de uma estratégia de negócio daqui para frente. Né, como que está passando assim pela sua cabeça. Tá. Albert, eu acho que assim, tá, para mim o primeiro ponto a gente aprende muito mais com os erros, né? Ou a gente acerta ou a gente aprende. E o mercado imobiliário brasileiro tem um déficit habitacional absurdo, né? Podem vir as crises que vierem por aí, ele por conta disso também, né? E do potencial que é o Brasil, ele vai continuar nessa produção, mas a gente vai aprendendo muito com aquilo que não deu certo, tá? Então, acho que hoje, cada vez mais esses empreendimentos complexos, uso misto, né? Tem incorporadora que faz num formato multifamily, onde ela não vende, ela aluga, né? Eu tenho já uma outra que vende, mas vende multipropriedade, vende uma parte, né? Uso compartilhado. Então, a gente tem as diversas tipologias e a pandemia potencializou uma mudança no comportamento do consumidor. A gente brinca que agora a gente tem 1,5 moradia, né? Não é a primeira nem a segunda moradia, é 1,5, porque está num raio de 100 quilômetros, você passa 3 dias aqui, 4 dias lá e tem o surgimento do Airbnb, que também... Do Airbnb, perfeito. Causou uma série de transformações aí. Eu converso aí muito com um síndico profissional que comentou comigo, ele falou, Murilo, você sabia que acabaram os prédios residenciais? Aí eu falei assim, mas como, né? Acabou. Ele falou, hoje em dia tudo é uso misto, porque a turma está de home office. Então, 4 horas da tarde, o vizinho de baixo está reclamando, o cara está gritando ali, eu estou na reunião, mas é residencial, né? Então, eu acho que todas essas complexidades, elas trazem para o incorporador uma preocupação mais a médio e longo prazo, que eles são forçados a pensar em princípios como CEPTED, em princípios do ESG, mas, acima de tudo, do uso e ocupação desse espaço. Que, no primeiro momento, era não. Eu acabo na venda ou na hora que eu faço a assembleia de instalação, eu encontro uma administradora, eu vou encontrar algum palhaço para esse circo e ele vai tocar lá, e eu vou para o próximo. Hoje em dia, isso já não mais se sustenta, né? Ainda é óbvio que ainda tem muito a se avançar, muito a evoluir sobre esse aspecto, mas cada vez mais eu estou aqui hoje na VIP Engenharia como uma empresa de consultoria no mercado, e a gente é chamado no lançamento
ou para discutir o empreendimento antes da entrega, justamente por experiências amargas como essa, né? Então, eu vejo que tem tudo a ver, o mercado tem evoluído nesse sentido, as boas práticas também, elas contribuem muito, mas ainda há um grande desafio em a gente democratizar esses conceitos, tá? Muitas das vezes, como um incorporador, como uma empresa familiar, poxa, se eu fiz, eu estou na terceira geração. Aqui esse grupo faz empreendimento há 30 anos. Como é que eu não vou saber? E, na verdade, não é. Você é expert em fazer empreendimentos ao longo desses últimos 30 anos, mas vem mudando, né? E quando você soma essas visões, você consegue, mais à frente, fazer uma transição muito mais estruturada, tá? Então, eu acho que alguns passos já foram dados, mas ainda há um grande desafio e ainda há esse, eu não digo quebra de paradigma, mas a gente ainda tem uma barreira cultural para mostrar que a grife desse empreendimento ele vai muito além do próprio empreendimento. Ele impacta na marca do negócio. Acho que na hora que virar essa chavinha, né, isso lá na pesquisa você acompanhou lá, né, Alberto? É a primeira coisa que tem. E os empreendedores começam já a perceber isso. Fala, se der muito bom, se der muito ruim o empreendimento, isso pode minar minha marca. Assim que eu vejo o mercado. Percival, alguma... Como aqui a gente está falando de empreendimentos, né? Bairro planejado são empreendimentos, eu daria alguns princípios que eu acho que o pessoal deveria seguir, né? Primeiro que eu vejo é que a qualidade da arquitetura de urbanismo é fundamental. A qualidade do projeto, tanto de arquitetura quanto de urbanismo. Tá? Porque no CEPTED nós vamos tratar do comportamento das pessoas nesses espaços. Tá? Então, arquitetura e urbanismo são fundamentais. A segunda ideia que eu vejo é que não existe isolamento possível. Os empreendimentos estão dentro das cidades. Então, você tem que considerar o relacionamento dos empreendimentos com a cidade. Tá? Isso, Alberto, implica em sustentabilidade, um monte de coisa. Tá certo? Que está embutido nesse conceito. Né? A própria origem das cidades em si foi a sustentabilidade. Né? Você juntar recursos no mesmo local, ao invés de você espalhar recursos. Né? Lá nas origens, lá na Idade Média, tal, das cidades. Né? Então, essas duas coisas eu acho que são fundamentais, e acho que é fundamental a segurança. Tá? Eu acho que a segurança é o principal fator para o desenvolvimento. Que é um problema da sociedade, né, pessoal? É um problema da sociedade, mas o empreendimento está contribuindo para isso, né? Para o bem e para o mal. Tá certo? O empreendedor tem que ter na cabeça dele, na ideia dele, de que ele tem essas faces para tratar, que existem, que isso são faces permeáveis, existe troca, existe um valor de troca. Tá certo? E esse, na minha visão, esse valor de troca, quanto melhor ele for, maior é o valor do empreendimento, maior é o valor do ativo. Maior é a valorização imobiliária, porque ele tem esses valores de troca bem equacionados com a sociedade, com a cidade, com as pessoas. Tá? Percepção de valor, né? Percepção de valor, percepção de segurança, tá certo? Então, é arquitetura, urbanismo, a inserção na cidade, na região, no bairro, o que for, e a segurança das pessoas. Então, acho que isso compõe um conjunto de faces que o empreendedor deve encarar no empreendimento e tentar solucioná-los da melhor forma
possível, dependendo, evidentemente, de cada local. E também de cada tipo de empreendimento, como o Murilo acabou de citar. Né? Então, é multipropriedade, é isso, é aquilo, é loteamento, tem uma série deles. Cada um vai adquirir uma personalidade que vai se relacionar com as pessoas e com a cidade. Né? E isso, na minha visão, é o que determina o valor imobiliário do empreendimento. Né? As pessoas que valorizam o empreendimento. Né? Maravilha. Então, pessoal, acho que chegamos aqui ao nosso final, né, desse debate aqui, que vai ter um próximo, né, porque fica muita coisa, muitas ideias, e a gente acha que o tempo é longo, mas o tempo é curto. Né? Então, o Einstein, o tempo é apenas uma percepção psicológica. Né? Então, cada um pensa aí a respeito. Então, vou passar aqui para o Murilo fazer suas considerações finais. Obrigado aqui, mais uma vez, por ter estado nessa tarde aqui, né? Ter tirado parte aí do seu tempo, né? Para a gente poder conversar aqui. Muito obrigado mais uma vez e as suas considerações finais, por gentileza. Legal. Hélio, Percival, obrigado aí pelo convite, obrigado pela riqueza com que a gente trocou. Tá? Acho que quando a gente junta essas visões, debate, né, e traz frentes que parecem caminhar de forma paralela e que a gente vê que está tudo junto e misturado, é assim que eu acho que a gente contribui para um mercado muito mais profissional, muito mais maduro e em constante evolução. Tá? Espero aí que o público tenha gostado, a audiência, eu tenho recebido aqui algumas notas, aqui de vez em quando eu olho no celular, poxa, que legal, que bacana, depois vamos conversar, então acho que a repercussão vai ser positiva. Estou aqui super à disposição para um próximo bate-papo como esse, tá? Eu acho que a grande mensagem que eu quero deixar aqui, óbvio que a gente está falando de comunidade planejada, mas pegando como essência o empreendimento imobiliário, é essa gestão que vai fazer esse ativo valorizar ou não. Tá? Então, eu pude conceber essa pesquisa lá pela DIT, o dado também fica super claro de, depois que você tem o empreendimento entregue, o empreendimento implantado, quais são os fatores que fazem valorizar ou não aquele ativo. Né? Quando você vai olhar, quero trocar de apartamento, deixa eu ver que esse daqui já está pronto, não quero comprar na planta, você entra, tem algumas variáveis que te fazem, né? Como segurança, como a parte de ESG, como o ambiente, aquela atmosfera toda, o cuidado, como que ele se relaciona, que fazem você, inclusive, pagar um pouco mais. Né? Então, o meu grande recado aqui para os players do mercado imobiliário é continuem investindo no empreendimento de vocês, não até a conclusão da obra. Ela, sem dúvida, é uma parte super importante. Nasçam com essas várias disciplinas, mas no momento que é feita uma transição para a operação desses empreendimentos, de forma planejada, suave, conhecendo essas pessoas, o potencial que esse produto ele atinge e que ele vai repercutir na grife, na marca do empreendimento, ele é muito maior e isso retoma. Né? Costumo falar que lá no VGV, alguns gastos com marketing, publicidade que você faz, é despesa. Né? Esse não, esse é investimento, porque ele volta para o empreendedor. Exatamente. Pessoal, antes de você falar aqui, eu queria agradecer aqui a Camila Rigoff Lima, onde ela coloca aqui temática muito interessante, o Felipe Catalani, parabéns, muito bom. Que aqui a gente recebe tanto do YouTube como do LinkedIn, né? Que a gente está em transmissão simultânea. Pessoal... mandar um abraço aí para o Felipe. O Felipe é arquiteto urbanista e ele criou um grupo chamado DUB, D-U-B, né? Que trata de urbanismo nas redes sociais aí. Muito atuante, aliás, cheio de membros, tal, do qual faço parte também. Então, obrigado, Felipe, pela tua audiência. Mas, obviamente, pegando tudo que eu aprendi com o Murilo hoje, e que eu agradeço muito dele ter nos dado essa aula aqui sobre o mercado imobiliário, eu gostaria de dizer o seguinte, bem simplesmente, né? O futuro do mercado imobiliário nas diversas modalidades, como o Murilo mesmo citou, nós estamos numa época de transição, de criação
né? De novos usos, novas maneiras de propriedade, de habitação, de moradia, tanto na área pública como na área privada, né? Isso é muito bom para o Brasil, isso é muito bom para a sociedade, tá? Mas eu gostaria que todos prestassem atenção desde o início, na segurança dos empreendimentos, das pessoas que vão morar nos empreendimentos, e que eles imaginem que o isolamento não é possível em relação à cidade. É preciso se relacionar com a cidade. É preciso dessa diversidade. É preciso esse pluralismo. E, no final, é preciso a sustentabilidade, que não é outra coisa, senão você ter coisas que sobrevivam por si próprias, que progridam, que vão em frente, que deixem um legado. Sustentabilidade não é outra coisa senão um legado que você vai deixar para gerações futuras. No futuro, todos esses empreendimentos vão mudar de mãos, vão mudar de proprietários ao longo do tempo, mas a cidade é assim também, né? A cidade se transforma, né? Então, os empreendimentos estão se transformando como as cidades se transformam também. Então, muito obrigado, Murilo, muito obrigado, Albélio, e a todos que nos ouviram. Agradeço muito, espero que seja útil e estamos à disposição, como o Murilo falou, para outras conversas, outras lives, onde a gente já possa continuar debatendo e aprofundar, eventualmente, algum aspecto dos empreendimentos, dos bairros planejados, enfim. Muito obrigado a todos, uma boa noite aí para todos. Nossa, boa noite a todos. Agradecendo aqui mais uma vez a participação do Murilo e do Percival. É sempre bom para mim, né, estar do lado de pessoas bacanas e aprendendo constantemente com essas pessoas, né, que têm muito a contribuir para construir um novo ambiente, né, de termos de cidade, de moradia e bem-estar. Agradecemos a todos vocês, tanto o público do LinkedIn como do YouTube, né, que estiveram aqui com a gente. E sempre parem, vejam esse vídeo, compartilhem, inscrevam-se nos nossos canais, acompanhem o Murilo, acompanhem o Percival, leiam o que eles publicam, mas leiam refletindo, né, com pensamento crítico e compartilhando esse pensamento com outras pessoas de forma crítica, que só assim a gente constrói uma nova forma de pensar que seja útil para a sociedade e para o meio que a gente convive. Ok? Um grande abraço, obrigado a todos e até um próximo encontro. Murilo, um abraço. Percival, um grande abraço. Tchau, tchau.